Fala galera, muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desse feriadão. Vamos falar na oportunidade das ações de Melios S.A. Cash 3, compartilhar com vocês análise gráfica e análise técnica, tentando responder aquela famosa pergunta: vale a pena atualmente comprar as ações Cash 3 porque estão baratas? Segunda pergunta: vale a pena vender a descoberto Cash 3 porque a ação não para de cair? Fique conosco até o final desse vídeo e vamos emitir a nossa opinião técnica a respeito então de Cash 3, aproveitando o feriadão, hein? A ação terminou o pregão de ontem, quarta-feira, a R$ 1,31. Nos últimos 13 dias, as ações de Melios S.A. na Bolsa de Valores brasileira caíram 33,2%. O que a gente vai fazer, hein? Bom, eu tô dando umas dicas no vídeo, tá? E aliás, por falar em dica, quero te convidar a você estar conosco na próxima turma do curso Bolsa de Valores, do zero ao avançado. Exatamente, galera. Canal Milhão tem curso de análise gráfica e análise técnica. Temos certificação junto à APMEC, junto à CVM para emitir as nossas opiniões. E isso também é muito importante para você se motivar a aprender análise gráfica e análise técnica. Tá vendo aí o primeiro comentário desse vídeo aqui? Aí tem um link, não tem? É o meu WhatsApp direto e reto, tá? Só entrar em contato comigo por esse link, não precisa nem anotar o número do WhatsApp, tá? Você vai cair no meu WhatsApp e a gente começa a conversar por lá. Passo para você a ementa do curso, as condições, e tenho condições de liberar já os 10 módulos teóricos para você ir estudando. E aí no dia 30, quinta-feira, você vai estar pronto para a nossa aula prática de análise gráfica e análise técnica, hein? Tenho certeza que você vai aprender pra caramba como lucrar na Bolsa de Valores, como escolher a ação certa, como saber se vai operar na ponta comprada, na ponta vendida, ou mesmo se a situação é melhor ficar de fora. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, fica até o fim, tá? Fala galera, muito bem-vindos nesse feriadão, dia 16 de junho. O nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês o fino da análise gráfica e análise técnica das ações CASH3, Cash 3 no canal Milhão, as ações ordinárias de Melios S.A. Se você tem essa ação ou pensa em comprá-la, ou mesmo pensa em vendê-la a descoberto, fique conosco até o final, a gente vai compartilhar o nosso melhor entendimento dela pela ótica da análise gráfica e análise técnica. Lembrando que dia 30 de junho, tá? Põe na agenda aí, temos a aula prática ao vivaça comigo pelo Google Meet, 2 horas de conhecimento prático sobre análise gráfica e análise técnica. Quero te ter nessa turma, hein? Últimas turmas têm lotado, as nossas turmas são pequenas, tá? Muita gente feliz, tenho contribuído, imagino, com o lucro no bolso dos amigos que confiam, passam a confiar aí no canal Milhão. Nós temos certificação junto à CVM para emitir a nossa opinião. Temos certificação também junto à APMEC, que é o órgão da CVM que coordena e regulamenta análise gráfica, análise técnica e também análise fundamentalista. Só clicar no link do primeiro comentário, você já cai direto no meu WhatsApp, hein? Bom, galera, aqui é o seguinte, hein? Cash 3, gráfico semanal, cada candle desse aqui equivale a uma semana de negociação e é meio frustrante, né, olhar para esse gráfico aqui, né? É um gráfico que trouxe a ação lá para cima desde o IPO dela que ocorreu no ano de 2020, aliás, no finalzinho de 2020, foi para cima, empolgou muita gente, de repente veio para baixo com tudo, devolveu tudo e mais um pouco, né? Porque o preço de IPO, ele abriu em 1,61 e a ação já está em 1,31, ou seja, está abaixo de uma zona cinzenta, uma zona que nós não temos aí dados, preços estatísticos, né, para a gente tirar alguma conclusão. Viés no canal primário, secundário e terciário do gráfico semanal das ações Cash 3 é de baixa, tá? De baixa. Veja só, zigue-zague de baixa e olhem que ele está fazendo zigue-zague de baixa com pouca força, hein? Porque nem chega a tocar algumas vezes na própria LTB que nós desenhamos aqui, né? Aconteceu aqui, ó, não tocou e aqui novamente não toca, né?
A LTB bem fundamentada aqui, unindo dois preços de abertura. E aqui fechou em 1,31. A gente vai dar uma olhada agora no gráfico diário, tá? De Cash 3, as ações de Melius SA. A gente está aqui tentando responder a pergunta se vale a pena ou não vale a pena comprar ações Cash 3, porque estão baratas e muita gente está posicionada perguntando o seguinte: o que eu faço agora, hein? Paciência. Se você tem Cash 3 em carteira, paciência. Se você pensa em vender a descoberto, dá uma olhadinha aqui no gráfico diário, tá? Esse gráfico aqui a gente vai passar algumas informações referentes à análise gráfica primeiramente, antes de ir para análise técnica, tá? Tá muito complicado, meus amigos, muito difícil. A situação aqui tá jogo duro, eu diria para vocês, jogo duro. Esse gráfico aqui é o gráfico logarítmico, tá? Então, o alvo técnico, na nossa opinião, é 1,07. A ação Cash 3 fechou a 1,31 ontem, tá? Na minha opinião, tem tudo para vir buscar 1,07. Veja isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pregões consecutivos de queda. 13 pregões consecutivos de queda, replicando a amplitude do retângulo de 34,5% para baixo, então. Muita gente entrou vendida descoberto aqui no rompimento do retângulo, que é uma figura de continuidade de movimentação para baixo, não é? E agora, meus amigos, é o seguinte, tá? Muita gente perguntou, eu vou responder. Na minha opinião, fica muito arriscado vender a descoberto agora, tá? Muita gente abriu posição vendida a descoberto aqui, né? Muita gente vendeu a descoberto aqui, muita gente vendeu a descoberto aqui, muita gente vendeu lá na inflexão, lá do topo, tá? Tem muita gente posicionada vendida, tá? Então esses movimentos aqui de repique são movimentos de fechamento de posição, tá? Se você não sabe o que eu tô falando, se você estiver na nossa próxima turma, você vai aprender sobre operação de venda a descoberto, que nós não recomendamos nesse vídeo aqui, tá? Pra gente já passou esse bonde, agora é pegar aqui o movimento de repique para cima, ok? Vai ser um movimento curtinho, né? Que é o movimento de fechamento da operação de quem está vendido nas ações Cash 3 de Melius SA. Na nossa opinião, não vale a pena comprar Cash 3 no momento. Na nossa opinião, não vale a pena vender a descoberto agora, porque torna-se muito arriscado, tá? Dando uma olhada nos indicadores técnicos, a gente tem aqui dois indicadores técnicos. Temos o índice de força relativa afundado aqui embaixo, ó, afundado, apontou para cima agora, vamos aguardar, não tem sinal de entrada em ponta comprada em Cash 3, na nossa opinião. Estocástico de 14 períodos, que é um setup legal para investimentos de curto prazo. Para quem não conhece o Canal Milhão e está tendo o primeiro contato hoje, Canal Milhão é um canal de swing trade. Nós adoramos as ações de Melius SA no curto prazo e no médio prazo, porque uma ação de elevada liquidez é uma das queridinhas da Bolsa de Valores brasileira, tá? Mas na nossa opinião, atualmente não vale a pena comprar Cash 3. Esse cara aqui é o estocástico, nosso melhor indicador técnico. Não tem sinal de entrada por ele, tá? Não tem sinal de entrada, ele vai dar um sinal de entrada quando ele ultrapassar essa linha aqui de 80, ó, cruzando de baixo para cima. Aqui, vou deixar aqui, ó, assim, cruzando aqui, aí ele vai dar um sinal de entrada, a gente vai ter que olhar. Claro, os indicadores gráficos também, daí a análise gráfica vai ser imperativa para uma entrada, não é? Porque é aquela história, né? Recupera um pouquinho, cai bastante, recupera um pouquinho, cai bastante. Isso é reflexo de muita gente vendida a descoberta no papel e pouca gente fechando a operação. Ou seja, muita gente apostando que essa ação possa cair mais, ainda mais. Está em 1,31, na minha opinião, pode chegar sim a 1,07. Não estou dizendo que vai chegar, estou dizendo que existe um potencial forte de chegar em 1,07, tá? Bom, essa análise aqui é uma análise gráfica e análise técnica de curto prazo, tá? Eu sei que tem muita gente aí que opera no médio prazo e no longo prazo, a gente já colocou a nossa opinião. Quem está no longo prazo nas ações de Melius SA, Cash 3, tem que ter paciência. Só resta paciência, vai vender no prejuízo? Não tem como, não é?
Então, galera, antes de fechar esse vídeo aqui, quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é o OBV, né? O saldo de volume nas ações Cash 3, complicada a situação também, né? Apontado para baixo, vem para baixo, na porção negativa não empolga, atualmente não empolga. Então, aquela história assim, vamos comprar Cash 3, vale a pena comprar porque está muito barato, está 1,30 tal. Se você compra Cash 3 agora e essa ação vai para 1,07, vai para 80 centavos, 70 centavos, você vai ficar frustrado, não é? E vai virar investidor de longo prazo por falta de opção. Então precisa primeiramente conhecer o seu perfil de investimento, o que você quer com essa ação. Operar vendida descoberto não é a hora. Quero comprar, na nossa opinião técnica e gráfica, pela análise gráfica e análise técnica, não tem oportunidade. Ah, eu quero investir no curto prazo. Tem que ter paciência então e aguardar o momento de entrada. Agora, não tem nenhum sinal gráfico de entrada, não tem nenhum sinal técnico de entrada, a não ser que você esteja olhando outros indicadores que nós não estamos olhando aqui, tá? Beleza, meus amigos? Então, a nossa opinião foi dada. Sorte a vocês, paciência para quem tem Cash 3 Melios SA no longo prazo. Abraço, um ótimo feriado a todos. Tchau, tchau.